Olá, começa agora mais um programa Destaques. E uma das grandes angústias de quem recebe um diagnóstico de câncer é ter que passar pelo processo de quimioterapia e radioterapia. Com a evolução da chamada medicina de precisão, novos tratamentos especializados foram surgindo para a doença como a terapia-alvo. E sobre esse assunto eu conversei com Juliana Cordeiro, doutora em Ciências Médicas e gestora técnica de qualidade do Laboratório Argos Patologia. Confira. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouquinho sobre câncer, né? Esse nome que ainda assusta muita gente, né? Com relação à questão de diagnóstico, de tratamento. Quanto mais cedo ele for diagnosticado, quanto mais preciso ele for, as chances melhoram de você ter uma sobrevida, de você ter um cuidado? Explica um pouco pra gente. Sim, hoje o câncer, toda vez que, como você mesmo falou, ele assusta bastante, né, o recebimento de diagnóstico. Eu já fui paciente oncológica e a gente sabe quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente se sente receoso. Mas hoje a medicina, ela caminha muito para o que a gente chama de medicina de precisão, né, a medicina personalizada, e isso ajuda muito o médico a tomar decisões que facilita e direciona o tratamento. E sim, o câncer, ele é uma doença muito difícil ainda de ser manejada, de ser tratada, mas hoje o direcionamento com as tecnologias, né, com a precisão, ela tem deixado o paciente muito mais próximo, né, da cura, de você receber um diagnóstico, não achar que você vai morrer muito rápido, mas sim você ter tempos de vida muito mais longos, exatamente com a chamada terapia-alvo, né? Antigamente, todo câncer era tratado de uma forma muito genérica, né? Com a quimioterapia, uma radioterapia. Hoje, quando a gente fala de terapia-alvo, a gente sente que o câncer ele tem um tratamento direcionado. E não só a terapia-alvo, a gente sabe que mesmo com a terapia-alvo, existem diferenças entre paciente A, paciente B, e aí vem essa medicina de precisão, vem essa medicina diagnóstica associada a uma personalização do tratamento do câncer. E isso é um dos grandes avanços tecnológicos hoje que a medicina tem para o tratamento com o câncer, né? Então isso realmente vem revolucionar e de uma forma geral isso estava muito distante da nossa região, né? A gente sabe que todas essas tecnologias elas sempre são muito comumente encontradas nas regiões Estados Unidos, Europa, e aqui no Brasil a gente tem muita centralização desse tipo de medicina na região sul e sudeste do Brasil. Quando a gente fala no norte e nordeste, você sente uma escassez muito grande desse tipo de conhecimento. Nós temos profissionais médicos muito renomados na nossa região, mas muitas vezes falta tecnologia diagnóstica correta ou a tecnologia realizada na nossa região. E um paciente, muitas vezes, para fazer alguns tipos de testes, eles precisavam pegar o seu material e enviar para a região sul e sudeste. Isso gera um desperdício de tempo muito grande. E para o paciente com câncer, a gente não tem tempo a perder, né? Nesse processo de evolução do diagnóstico, a gente quis trazer isso aqui também para a região Nordeste, exatamente para que a gente possa ter um processo que a gente tem de acessibilidade a testes que podem direcionar melhor o tratamento para o câncer. Hoje, com a medicina de precisão, as tecnologias que são utilizadas, elas são tecnologias muito caras, muito robustas, né, que trazem essa precisão de uma forma muito acurada, mas elas são tecnologias muito caras e que requerem mão de obra muito especializada. Então, o Laboratório Argos, ele pensando nesse aspecto inovador e nesse processo de descentralizar esse tipo de tecnologia, ele trouxe, né, através até de uma experiência nossa, né, a gente sempre mandou esses testes dos pacientes, muitas vezes, que precisavam desse tipo de exame para a região sul e sudeste, e baseado nisso a gente viu que era muito longo o processo. Muitas vezes, para o paciente ter uma ferramenta diagnóstica nesse porte, ele às vezes precisava esperar de 30 a 60 dias. A gente realizando esses testes localmente, o paciente ele ganha tempo e muitas vezes a gente pode conseguir uma liberação de resultado até 5 dias úteis. Então isso é muito diferente, principalmente para pacientes com câncer que são cânceres avançados. Eles precisam de uma terapia muito mais rápida, né? De uma decisão médica muito mais rápida.
Então, com o advento dessa tecnologia realizada localmente, a gente consegue esse acesso muito mais rápido e essa descentralização dos testes que hoje eram somente concentrados na região sul e sudeste. Doutora, você falou desses exames, né? É um exame, uma máquina, é de sangue, é exame de imagem? Como é que é esse tipo de teste e de que forma ele vai atuar exatamente naqueles pontos, nos pontos de ataque, é isso? Pronto. A medicina precisão hoje ela é muito utilizada, a base dela tecnológica é o sequenciamento de nova geração, que a gente conhece como NGS, certo? Ele é utilizado por máquinas, né, que são específicas, são máquinas de sequenciamento. Essas máquinas, elas precisam tanto de uma parte pré-analítica como uma pós-análise muito robusta. E necessariamente, o que é que a gente faz com o sequenciamento de nova geração? A gente investiga moléculazinhas que são alteradas nas células de pacientes com câncer, né? E essas moléculas, quando elas são alteradas, elas são variantes, que quando essas variantes, elas que muitas vezes geram a doença, né? Geram aquele que a gente chama de fenótipo, né? Aquela agressividade do câncer, de se proliferar, de invadir outras células. Então, o que que hoje, com o advento da medicina, o que que acontece? Você tem a terapia-alvo para aquela variante encontrada naquele indivíduo. Então, o que que a gente faz? A gente sequencia a célula tumoral, né? Então, não é um exame de sangue, muitas vezes a gente tem que sequenciar o tumor para identificar aquela alteração, aquela variante. E aí existe hoje no Brasil vários tipos de terapias-alvos que já são aprovadas pela Anvisa, e isso faz com que a terapia ataque exatamente aquela célula alterada. Então a gente consegue identificar isso com essas tecnologias, né, que é a tecnologia de sequenciamento de nova geração, e pensando mais ainda, né, a gente avançou mais ainda no processo tecnológico, a gente pensou em trazer uma tecnologia muito mais inovadora, que é uma tecnologia onde a gente não precisava requerer tantas pessoas especializadas no sentido de uma equipe muito grande. O que é que a gente trouxe? A gente trouxe um processo automatizado. Então hoje a gente tem o primeiro sequenciador 100% automatizado, que a gente chama de início ao fim da região norte-nordeste. É o primeiro sequenciador automatizado da nossa região. Então, pensando em quê? Em precisão, porque quando a gente faz um processo de automação, a gente gera resultados muito mais precisos. E muitas vezes a automação também faz com que aquele processo, se ele fosse realizado de forma manual, ele seria um processo muito mais demorado. E agora a gente tem um processo mais reduzido porque é a máquina que realiza. Então a gente trouxe agilidade e a gente trouxe precisão. E uma grande diferença também desses equipamentos de nova geração, né, de sequenciamentos de nova geração, é que eles precisam rodar muitas amostras dentro de um equipamento. Então, às vezes, você manda para São Paulo, por que demora 60 dias? Porque eles precisam juntar muitas amostras. O nosso equipamento, a gente consegue muitas vezes fazer 2 pacientes, 3 pacientes. Isso é tão relevante porque a jornada do paciente oncológico, ele tem que ser diminuída. Muitas vezes o paciente do seu diagnóstico para conseguir iniciar a terapia-alvo dura semanas. E a gente, na verdade, a gente pode, em menos de 5 dias, fazer com que o paciente já esteja apto para o médico direcionar para uma terapia mais específica. Por quê? Porque através desse sequenciamento realizado de uma forma automatizada, a gente consegue fazer essa redução do tempo. E além do mais, a gente não trouxe só inovação tecnológica em termos de equipamento. A gente também trouxe uma ferramenta muito diferenciada no laboratório, que é o cuidado do paciente, da amostra do paciente. A gente trouxe um persona que a gente chama de navegadora. A navegadora, ela é um profissional que ele existe muito dentro dos hospitais, que ela agiliza dentro do hospital o manejo do paciente para que ele seja manejado de uma forma muito mais rápida. Muitas vezes dentro de hospitais são enfermeiras. Tendo essa visão para a diminuição da jornada do paciente, o que foi que o Laboratório Argos ele fez? Ele criou
um profissional chamado de navegadora de tecidos. O que a navegadora de tecidos ela faz? Ela gera a conexão entre o médico patologista, entre o médico oncologista e o paciente. Por quê? Porque o paciente oncológico, muitas vezes, ele está perdido. Ele tem que ir para um laboratório, tem que trazer o exame, tem que voltar para a consulta médica. O que a navegadora de tecidos ela faz? Ela acelera esse processo dentro do resultado. Ela gera comunicação. O resultado está pronto, ela já avisa para o oncologista, já avisa para o paciente. E aí, consequentemente, o processo é muito mais ágil. Então, a gente trouxe uma inovação tecnológica que acelera muito o resultado desses testes moleculares que antes eram liberados em 60 dias, e a gente também traz o cuidado do paciente com a comunicação do resultado na forma da navegadora de tecidos. Então, pensando nessa estrutura, a gente quer oferecer realmente o melhor serviço de genômica para tratamento com câncer aqui na nossa região. Exatamente para que a gente saiba que o paciente com câncer ele realmente não pode perder tempo. Né? E com esse esse aumento de sobrevida que a população está tendo, a gente sabe que muitas vezes a incidência pode aumentar. E a gente quer realmente trazer o melhor serviço para oferecer para os nossos pacientes. Ok, doutora, eu te agradeço mais uma vez a sua presença. E para quem quiser saber mais informações, como é que faz para entrar em contato? A gente tem o nosso site, né, www.argospatologia.com.br, e nós temos os nossos canais de comunicação, no LinkedIn, no Instagram e os nossos telefones. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e Fortaleza recebe em novembro mais uma edição do Estética em Nordeste. Sobre a programação, eu conversei com Fátima Facuri, diretora do Grupo Estética In. Fátima, obrigada pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre Estética In, que já é em novembro agora, mas ainda dá tempo de participar, fazer a inscrição. Conta um pouco sobre a programação. Sim, o evento vai estar acontecendo de 11 a 13 de novembro no Centro de Convenções de Ceará. E as inscrições e todas as informações podem ser buscadas no site, que tem toda a programação do evento, as marcas que estarão presentes fazendo a exposição. São 120 marcas de produtos diferentes que estarão no formato de feira, né? O conceito, o nosso evento tem a feira, e paralelamente à feira nós temos os congressos. São 4 temas principais, que é a harmonização harmonização facial, que é o Congresso de Estetas. Temos o Internacional de Estética, o LESH, que são cílios, e o Dermomicropigmentação. Pois é, esses temas são importantes para quem trabalha, né, no setor. Como é que faz inscrições também, marcas parceiras? Como é que esse momento agora, né? O evento já é em novembro, tem um tempinho ainda. Mas, no caso, quem quer participar como expositor, palestrante, enfim, como é que está isso nesse momento agora? Como palestrantes, a programação já está totalmente fechada. Hoje o que a gente tem são as inscrições para os congressos. A feira também está totalmente fechada, lotada, não temos mais espaço para comercializar. Os profissionais, estudantes, é muito importante que deixar claro que esse evento é um evento para profissionais que atuam no segmento de beleza, de saúde e de estética. Então, nós temos os temas que podem ser vistos no site, como eu já falei, a programação está toda exposta no site, que o evento é sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de novembro, e o visitante, né, o congressista que queira assistir a palestra, ele pode se inscrever no site. Mas nós também temos workshops gratuitos, que também estão expostos no site, toda a programação de workshops. Então, aquele profissional do setor que ele não quer se inscrever no congresso, não quer ficar preso 3 dias no evento, ele pode estar se inscrevendo nos workshops que são gratuitos. E também pode visitar a feira, que são 120 marcas lá expondo novos protocolos, novos produtos, o que há de mais novo dentro do universo da estética. E é um evento que já tem, digamos assim, já faz parte do calendário da cidade, né? Um evento que já movimenta profissionais do Brasil inteiro nesse encontro, né? Sim, nós estamos indo para a 4ª edição do Estética em Nordeste. Já fizemos 3 edições, sucesso total. Os profissionais
que lá estão, eles buscam exatamente as novidades, os lançamentos, o que as indústrias estão mostrando de mais novo no mercado. Vocês sabem, né? O Brasil hoje oscila um pouco, né? Algumas fontes dizem que nós estamos em segundo lugar, outras fontes dizem que nós estamos em terceiro lugar. Mas o importante é que o Brasil realmente ele avançou muito no que diz respeito à tecnologia e produtos no nosso setor, que é o setor de estética. Então, assim, é muito importante esse evento na cidade, não foi escolhida para acontecer no Ceará, no estado do Ceará, porque é um hub muito importante, inclusive um hub aéreo muito importante, e faz com que o ambiente de negócios para os visitantes se torne assim, uma melhor experiência para os visitantes e para as indústrias que lá estarão presentes. Pois é, e nessa programação aí tem alguns nomes já confirmados que você pode falar para a gente? E aí eu vou ter que ler, porque são tantos os nomes, eu não lembro todos de cabeça, mas nós temos os nossos, eu vou falar um pouco dos nossos coordenadores. Nós temos no Congresso Multidisciplinar de Estética Internacional, a Ana Cláudia Petquevicius, é a nossa coordenadora científica. O Dr. Rafael Ferreira, que cuida do Internacional de Estetas e Harmonizadores. É porque eu estou dando o nome dos profissionais, porque eles, como coordenadores, são conhecidos. E aí, quem quiser mais informação, tem que buscar no site, não tem jeito. Tá tudo no site, né, Fátima? Tudo, inscrição, tudo participar. Tá tudo no site. Então, repete para quem está assistindo para poder anotar. Deu tempinho de pegar a caneta e o papel para anotar aí, ou acessar direto do telefone. Então, isso anotem, é o www.esteticaemnordeste.com.br. Inclusive, no site, se alguém quiser falar com um dos nossos coordenadores, o nosso departamento de telemarketing, está lá, o nosso número, está tudo no site. E a inscrição é muito fácil, é só entrar no site e fazer a inscrição pelo site, no caso do Congresso. E feira também. A feira é entrada franca, mas é importante frisar que a feira é para profissionais do setor. E agora a gente fala sobre a saúde da mulher e os cuidados com a pele, sobretudo na menopausa. A dermatologista Juliana Pinheiro falou sobre esse assunto. Acompanhe. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre a saúde da mulher, em especial esse momento que é a menopausa, né? Quais são os cuidados que a mulher deve ter, principalmente com relação à pele? Tá. A menopausa é a data da última menstruação da mulher, que a gente considera 12 meses que ela passou sem menstruar. E antigamente a gente tinha uma preocupação muito maior com a questão cardiovascular, a questão dos ossos, mas como está aumentando a longevidade da mulher, então elas estão mais empoderadas, então está tendo uma preocupação realmente maior com a pele. E a acne está sendo um problema que está tendo no consultório. As mulheres estão procurando, nessa fase já depois dos 45 anos, né, com a questão da acne. Doutora, a gente fala da acne também, a gente remete quando éramos os 20 anos, né, os 15, enfim, a pré-adolescência, adolescência, até esse momento, né? E quando a gente, depois de adulta, né, já identifica sinais de acne, já fica assim, poxa, mas ainda, né? Mas é comum, é isso? Cada vez está se tornando mais comum. O que é interessante na acne, que a acne ela pode ser do período neonatal até na mulher menopausada. Por isso é uma coisa que eu gosto muito de estudar. A acne ela é realmente mais comum na adolescência, então assim, é uma dermatose inflamatória, é uma doença de pele inflamatória mais comum do mundo, uma das mais comuns, e está ficando persistente, ela está se tornando crônica, está virando uma doença crônica. Então as mulheres com 25 anos estão persistindo com essa queixa de acne, e isso impacta muito a qualidade de vida delas, porque na hora que elas estão entrando no mercado de trabalho, então tem estudos que mostram que o impacto na qualidade de vida é maior, inclusive nas mulheres, do que nos adolescentes. E nesse caso, assim, né, o que deve ser evitado, quais são as principais causas, né, o tempo interfere, o sol, a questão de alimentação, o que de fato a gente pode prestar atenção no que a gente está fazendo, né, para poder evitar? A acne da mulher adulta é muito associada, antes se chamava de acne hormonal, mas foi visto que quando a gente pede os exames da paciente, os exames dela, de modo geral, estão sempre normais. Então é a glândula dela que é mais sensível a esse hormônio que está circulando. Então tem gatilhos, né? Tem um fator genético, mas tem os gatilhos. Então a questão da dieta, essa dieta industrializada, com muito açúcar, o consumo aumentado de leite também. Aí tem questões dos suplementos, né? Hoje em dia todo mundo vai para academia, as mulheres estão se cuidando mais, os suplementos de academia também pioram.
O estresse, então a privação de sono também libera substâncias que estimulam a ativação da glândula sebácea. Tudo isso influencia. E maquiagem também. Hoje em dia as maquiagens, a maioria são não comedogênicas, mas às vezes a pessoa carrega em algumas, bota uns olhos e aí realmente pode ser fator, gatilho. Tem que ter a limpeza depois, né? Apesar de dar uma preguiça um pouquinho, mas precisa ter esse cuidado pós, né? Sim, precisa. A higiene da pele, assim, do skincare é um passo fundamental. E também não lavar em excesso, porque às vezes as pessoas começam assim, vou lavar meu rosto 4 vezes ao dia. Aí acaba tendo um efeito rebote. E nesse caso, qual é o equilíbrio que a gente consegue, né? Assim, passa maquiagem, passa o dia no trabalho, retorna, chega em casa, faz aquela limpeza. Seria isso, seria isso, E assim, você me perguntou a questão dos cuidados. A acne da mulher adulta, como a acne da adolescência, da menopausa, precisa de acompanhamento médico, né, com dermatologista. Então, a questão da indicação dos ácidos, às vezes tem paciente que precisa de medicação oral. Então, assim, precisa realmente, não é só passar produto, porque às vezes as pessoas também têm expectativa de ir na farmácia, comprar um creme secativo e ficar bem. Acaba gastando muito. Então, assim, tem até esse impacto financeiro também, sabe? Então, impacto emocional e a pessoa assim, estou comprando vários remédios, vários secativos e não estou ficando bem. Doutora, e com relação à mulher na menopausa e na questão do climatério, né? A gente vê alteração na pele, né? Sim. Cada vez ela vai ficando ressecada, precisa de uma hidratação, né? Enfim. A mulher como um todo, né, um momento de estresse, aquela preocupação, tanto que falam justamente nesse nome de falência ovariana, que é um nome que eu costumamente faço assim, né, pessoalmente acho absurdo, né, é como se a gente estivesse se resumindo somente a função ovariana, mas na verdade é esse momento de descoberta também, né, dessa mulher redescobrir o seu corpo novamente, né, tudo modificando mais uma vez. Como é que essa mulher pode passar por esse momento de forma mais tranquila, sobretudo também no cuidado da pele, né? Ter esse cuidado um pouco maior. A pele, a gente tem a sensação de que a pele, quanto mais madura, mais forte, mas não, a pele vira mais sensível. E como você falou, com a menopausa, realmente a pele fica mais flácida, fica mais fina, porque tem uma degradação maior das proteínas do rosto. Do colágeno, tem uma diminuição do colágeno, da elastina, então isso favorece realmente a flacidez e a questão até de acentuar as rugas. Então a pele da mulher madura, menopausada, ela é uma pele sensível. Então a gente tem que indicar hidratantes corretos. Aí é o problema, ela vai comprar um hidratante que às vezes é oleoso e faz piorar a questão da acne dela. Porque fica pensando, a minha pele está seca, então eu vou atrás de um produto oleoso, pelo contrário, isso, né? Tem que ter um cuidado e um acompanhamento profissional adequado. Isso, né? E nesse caso, doutora, com relação a esses cuidados, né, para quem está assistindo, a gente vê muitas vezes também procedimentos estéticos sendo feitos, né, cada vez mais se procurando por isso, para poder, de questão de flacidez, como a senhora mesmo falou, né, e enfim, até que ponto a gente pode, né, utilizar esse momento, né, dos procedimentos a nosso favor, ou até que ponto a gente também pode não utilizar tanto assim para não ter aquele efeito desagradável. Os procedimentos estéticos vieram para realmente ajudar a mulher, a questão da produção de colágeno, os bioestimuladores de colágeno, o ultrassom micro e macrofocado, então realmente melhora a questão da qualidade da pele e aí dá uma sustentação, produz o colágeno, melhora a pele como um todo. O problema é que hoje em dia a gente vê muito exagero, mas se você for fazer com um profissional correto, com um dermatologista da sociedade, então assim, esse risco é muito baixo. E doutora, com relação ao sol, né? A gente tem esse sol maravilhoso aqui no nosso estado, praticamente o ano inteiro, né? E aí o cuidado, mais uma vez, é difícil às vezes as pessoas entenderem, né? Mas o protetor solar é essencial, né? Assim fundamental. Como escovar o dente, limpar, né? Fazer a limpeza nasal, tem que botar um protetor solar, né? E assim, as pessoas querem, eu quero um produto para clarear o rosto, mas não querem usar o protetor solar. Então, assim, o protetor solar é fundamental. A cada 2 horas, se for exposição solar intensa, ou pelo menos de manhã e de tarde. Tem que reaplicar o protetor. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e Valdones recebe Braulio Bessa em show de causos, cantos e poesia. O show acontece agora dia 14 de setembro, às 20 horas no Teatro Rio Mar Fortaleza, iniciando uma mini turnê de aniversário do sanfoneiro. O cantor esteve aqui no estúdio da TV Otimista e falou mais sobre a programação. Confira. Valdones, que prazer ter você aqui com a gente no Destaques. Primeira vez, se eu não me engano, acho que a gente tem nosso encontro agora, primeira vez aqui no estúdio da TV Otimista, né? Primeira vez aqui. Bom para mim, Elaine.
Saudade de você, e como você bem disse, é a primeira vez aqui, a primeira, se Deus quiser, de muitas. E para falar de um show, não desmerecendo os outros, mas um show muito especial, que eu preparo sempre com muito carinho todos os anos, que é o meu show de aniversário, né? Que agora já se tornou uma turnê, e eu estou muito feliz. E aí, dia 14 já agora, a gente está em agosto, finalzinho de agosto, mas já se preparando para esse dia. Se preparando para setembro, que está aí apontando, né? E dia 14 de setembro. Esse ano vai ser exatamente no dia. Normalmente, às vezes o dia 14 cai numa terça, numa quarta, e a agenda não dá muito para... Mas esse ano vai ser, em Fortaleza, vai ser o dia realmente. Dia 14, que é uma quinta-feira, no Teatro Rio Mar Fortaleza. Daqui de Fortaleza eu sigo para Natal, faço lá no Teatro Riachuelo no outro dia, no dia 15. Depois em João Pessoa e depois no Teatro Rio Mar, em Recife. E além da sua, você está comemorando, celebrando esse aniversário maravilhoso que nos presenteia todo ano, né, Valdones? Porque você é um presente para a gente, né? Obrigado. Para todos nós. E com relação a isso também nesse show, quem mais vai estar presente para presentear aqui na Isso. O público será agraciado. Eu sei que é um clichê, o aniversário é meu, mas quem ganha o presente são vocês, mas quem ganha o presente sou eu mesmo. Porque eu terei a oportunidade, a satisfação de dividir o palco aqui em Fortaleza com o Braulio Bessa. Braulio Bessa, que é um amigo aí das antigas, como a gente diz aqui no Ceará. Eu sou um admirador profundo do trabalho dele, da pessoa dele, e nós fizemos uma live durante a pandemia, e essa live deu um resultado assim muito bom, muito positivo, foi um sucesso. E arrecadamos assim muitas toneladas de alimentos que foram revertidas para Alto Santo. Tempos depois eu fui agraciado com o título de cidadão alto-santense. Então somos conterrâneos, eu e Braulio Bessa. E aí, durante essa live na pandemia, acendeu a luz de que a gente podia levar isso para o teatro, né? Poxa, imagina se a live foi um sucesso, a gente interagindo com uma câmera, imagina com o público na frente. E aí nós vamos materializar esse sonho agora no dia 14 de setembro. O público vai poder curtir esse momento, ele vai fazer uma participação especial, eu diria especialíssima, nesse show do Teatro Rio Mar, aqui em Fortaleza. Terei também a honra de receber a cantora potiguar Tanda Macedo. A Tanda é uma querida e que nós lançamos um clipe em junho, no Dia dos Namorados, a música Nossa Rotina. E de forma que as pessoas vão poder sentar ali e se divertir com causos, cantos e poesias. Valdones, e aí falando no repertório pensado, no roteiro, como é que vai ser? Para quem já está assistindo, que já está... Vou me preparar para dia 14 de setembro, estar lá no Rio Mar, mas como é que vai ser? Dá um gostinho aí do que vai acontecer. Você está falando que eu toque ou que eu fale sobre o roteiro? Eu quero os dois. O que você puder passar para a gente de Valdones, a gente quer tudo. Não vou mentir, não. Elaine, você... Olha só, então, permita eu sentar aqui no cockpit, que isso para mim é um cockpit, né, da sanfona, porque muitas vezes, quando eu estou com a sanfona, eu estou pensando voando. E muitas vezes voando, eu estou pensando em música, né? As duas coisas na minha vida se completam muito. Mas o show, ele é recheado de sucessos, né, que não podem faltar. E eu acho que o grande lance nesse momento é juntar as poesias que serão recitadas por mim e pelo próprio Braulio Bessa e colocar música como uma espécie de moldura na poesia ou vice-versa, a poesia moldura da música. Então, assim, quando a poesia se encontra com a música, com a melodia, eu acho que ela chega mais fácil ao coração das pessoas, né? Uma espécie, um ingrediente a mais. Então, assim, terão sucessos, surpresas, por ser surpresas eu não vou adiantar, mas sucessos terão, por exemplo... Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer.
Num aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho na solidão de casa, descansar. O sentido da vida encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. A vontade de levantar e bater palma foi grande aqui, porque olha, eu vou dizer, encanta a gente lhe ouvir sempre, sempre. E que bom, né, que a gente tem a poesia e a música juntas aí nesse casamento perfeito, né, Valdomiro? Isso, eu gosto muito. Eu gosto muito de ler os grandes poetas, né, os poetas que também não têm muita visibilidade, não tem tanto nome, digamos assim, né. Eu gosto muito de dar uma lida, dar uma passeada na nossa cultura popular nordestina. Ariano, professor Ariano Suassuna, né? Eu sou fã de carteirinha. Terão citações também de Mário Sérgio Cortella, de professor Clóvis de Barros Filho, né? De tanta gente assim. Patativa também. Patativa do Açaré, lógico. Tem que ter, né? Patativa já diz uma que é a dor que mata a pessoa, sem dó e sem piedade. Porém não há dor que doa como a dor de uma saudade. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. É maravilhoso. E aí, falando nisso, na música, né, a gente lembra, eu escutando essa música em especial, me toca em um determinado momento da minha vida, né? Não tem como a gente escutar uma música e não lembrar do momento vivido. Para você, né? Quais são os momentos vividos que você remete uma música que vão estar nessa apresentação? Eita, tem vários. Puxei muito, Valdones. Nada, foi profunda, mas certeira, assertiva na pergunta, foi cirúrgica, eu diria até, porque a música, ela é onda, né? E que vai através do espaço físico. E a luz, ao contrário da música, ela vai no vácuo, né? Então o palco terá muita luz, a luz de Braulio Bessa, a luz de Luiz Gonzaga, e entrando nas ondas da música. Então, assim, a música ela te remete a um... É natural, né, que você relembre um amor, que você relembre um lugar, que você relembre uma parte da sua vida, assim, né? Eu acho que é interessante exatamente nunca deixar de tocar os sucessos, porque o público que está sentado ali, ele se sente homenageado, de certa forma. Eu acho que tem que ter coisa nova, lógico, a gente tem que apresentar um repertório novo, mas como tudo na vida é um equilíbrio, você tem que saber dosar ali para não tirar aquela música que você vai homenagear uma pessoa naquele ponto. Mas assim, respondendo mais diretamente à sua pergunta, todas as músicas que eu toco têm a ver comigo, né? Tem muito a ver comigo. Eu acho isso interessante porque quando você faz desse jeito, você faz com paixão, né? Você pode até tocar uma nota equivocada, Beethoven já dizia isso. É perdoável, mas tocar sem paixão é imperdoável. Então, assim, tem de tudo. Tem quando eu faço... Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Como não lembrar as andanças com o seu Luiz Gonzaga, as andanças com Dominguinhos, meu padrinho. Então, assim, tudo vai convergindo para que o palco vá crescendo através da música e as pessoas sejam tocadas através da música, né? Na realidade, ali no palco, a gente fecha os olhos e viaja
porque não é só tocar sanfona, é tocar o coração das pessoas através da sanfona, através das músicas. Eu acho que um repertório bem elaborado, um show bem feito e bem montado, ele tem que chegar aí. Né? Não adianta uma música que te anime, que te tire da cadeira, que te faça descer até o chão. Se não chegar ao coração, não aconteceu nada. É isso, você falando de Dominguinhos, de Seu Lua, né? E aí a gente também lembrando da infância, eu confesso que na minha infância foi toda ouvindo Luiz Gonzaga, ouvindo Dominguinhos, né? Perto da lagoa, assando castanha. Bom demais, assim, a gente rememora esses momentos e ficam para o resto da nossa vida, né? E o que nessas andanças e nessa vivência com esses mestres, né? Com vários mestres que você conviveu, o que é que tem deles em você, o que é que tem de você para o público, essa mistura aí, essa junção de vocês? É assim, Elaine, eu como eterno aprendiz que sou, né, aprendi com a vida que a gente pega muito desses mestres, né, e eles são assim fontes inesgotáveis de pesquisa. E eu tive a honra de ter esses caras que são pesquisados pelos outros acordeonistas, pelas outras pessoas. Eu tive a honra de ter essa pesquisa assim, tete a tete, né? De conviver com eles. Então, assim, eu creio que tenho muito deles em mim, porque fez parte de uma fase da minha vida em que eu estava meio que em formação, né? A minha adolescência, né? Então, assim, eu vi ali dois seres de muita luz, né? O seu Luiz Gonzaga e o Dominguinhos, que eu tive a oportunidade de conviver. Então eu vi ali dois artistas que eles são, para mim, não desmerecendo os outros, que convivi também com muitos outros, mas eles são fora da curva total, porque o talento deles é exatamente proporcional à sua humanidade, à sua humildade, à sua generosidade, né? E eu acho que isso é que torna eles assim diferenciados, porque o ego, ele é um bicho muito complicado nesse meio, né? No meio da publicidade, no meio da televisão, no meio artístico, né? E o seu Luiz Gonzaga dizia uma coisa muito interessante, que o ego, se você não souber domá-lo, ele vira bicho e engole o dono, ou seja, ele lhe engole, né? Então, assim, no mundo de egos tão inflados e inflamados, eu aprendi com eles que isso não rola, né? Que eu acho que a gente está aqui para servir as pessoas, servir através da música, da arte. Nietzsche já dizia, né? A arte é a saída para a humanidade. Então, assim, é interessante que a gente faça isso e que a gente pratique isso, né? Isso não fique só da boca para fora ou quando a câmera está vermelhinha, o REC ligado. Eu acho que foi uma das grandes lições que eu tive. Respeitar o público, né? O seu Luiz Gonzaga sempre dizia, respeite o seu público. E assim, não interessa, sabe? Não interessa qual o tamanho do seu público. Faça com amor, né? Tudo que você fizer, você fazendo com muito amor, eu acho que não tem como dar errado. E nesse amor de Valdones por esta obra de arte, né? Que a gente vê tantas teclas, tantos botões e sai uma melodia suave, um som que nos toca lá no fundo e a gente não esquece nunca, além da sanfona, né? Também com a voar. Né? Esse Valdones que voa, esse Valdones que bota a gente dentro do avião, vamos lá fazer um voo bobo, né? Como você fez comigo há muitos anos atrás, né? Então, assim, como é essa paixão? Como é que foi se encontrar nisso também? A gente está com o seu livro aqui também, né? Falando um pouco dessa obra. Cantos. Conta um pouco pra gente. O Voos por Todos os Cantos tem a minha vida impressa aí, total. E o título, ele tem uma duplicidade, assim, um duplo sentido, porque voos por todos os cantos, né? Cantos de lugares e cantos de cantar. Voos, você pode alçar voos sem sair do chão na sua vida profissional, né? Eu acho que é isso. Então, assim, a questão de juntar essas duas coisas, a aviação e a música, eu faço isso com muita facilidade e isso me satisfaz muito, né? Porque eu faço da atividade aeronáutica uma arte e a música não precisa nem eu dizer, né? Que é arte pura. Então, assim, eu vi uma frase dessas frases de efeito e que tira qualquer defeito, até rimando, mas eu achei muito interessante, que diz assim, se você não tem vontade
de levar o outro ao céu, provavelmente você não está indo para lá. Então, assim, eu adoro, como eu voei com você, voar com as pessoas. Claro, quando dá, eu não posso levar todo mundo para voar. Eu tenho inúmeros, milhares de pedidos nas redes sociais, em todo canto, as pessoas querendo voar. Infelizmente, eu não consigo atender a todo mundo. Mas podendo, eu levo, porque eu sei, na minha infância, a vontade que eu tinha de voar. E quando alguém me levava para voar, eu sei bem o que isso ocasiona na gente, né? A sensação que deixa. Então, assim, a arte de voar me faz produzir muito mais, eu tenho certeza, na música. Me deixa mais perto de Deus, né? É um dito popular que quem voa fica perto de Deus e a música eleva o espírito. Olha que coisa linda, eu faço as duas coisas. Então, sou um homem extremamente realizado. E como é que foi pensado esse livro que você lançou? Foi ano passado, é isso? Foi no meu 5.0, eu disse, poxa, certa vez um cara foi me entrevistar lá no Piauí e o repórter era poeta. E foi muito interessante, porque eu tinha chegado de um salto de paraquedas, ia pro show e tinha feito acrobacia aérea e tinha umas crianças lá e eu brincando, de brincadeira, eu comecei a fazer uns números de ilusionismo, que isso é herança do meu avô, né? E eu gosto, né? E ele ficou assistindo aquilo e quando ele foi me entrevistar, ele disse, Valdones, o que te falta fazer mais se tudo que tu faz, ninguém faz? Olha só. Aí eu, caramba, o cara já começou assim. Já foi, de sabe? cara. Foi o prenúncio da entrevista. Valdones, o que te falta fazer mais se tudo que tu faz, ninguém faz? Aí eu disse, poxa, escrever um livro, né? Um livro. Plantar uma árvore eu já fiz. Música eu já fiz. Saltar de paraquedas. Só falta saltar da nave da NASA. E, assim, conhecer o seu Luiz Gonzaga, encantar um rei, modéstia à parte, ainda menino. Conhecer o rei Roberto Carlos, né, de rei para rei, do seu Luiz Gonzaga para o Roberto Carlos. Enfim, as minhas realizações, eu, graças a Deus, tenho conquistado ao longo do tempo, no tempo de Deus. Né? Não é assim, eu fico triste porque eu não consegui ainda isso, A, B ou C, alguns projetos que de repente não saíram do papel. Mas eu acredito muito nisso, né? Que as coisas acontecem no seu tempo. A gente não tem, às vezes, muita compreensão disso. Mas que tempo é esse? Mas eu creio, eu tenho os pés muito no chão, assim, que as coisas acontecem para mim. O que é seu, Deus vem e lhe entrega na hora certa, na hora dele, não é na hora que você acha que deve ser. Né? E é isso, é você saber fazer com amor, se desvencilhar também das maldades humanas, né, que permeiam aí as entrelinhas em todo segmento. Né? Eu li uma vez, se você me permite, a parábola do vagalume. Diz que o vagalume, a cobra, o vagalume não faz parte da cadeia alimentar da cobra. Né? A cobra não se alimenta de vagalume. E o vagalume voando assim baixinho e percebeu que a cobra estava sempre perseguindo. E perseguindo, e o vagalume começou a se incomodar com aquela perseguição, e chegou um momento ele parou e olhou para a cobra e disse, vem cá, por que você está me perseguindo? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, você não se alimenta, por que você está me perseguindo? E a cobra olhou para ele e disse, seu brilho me incomoda. Então isso no mundo, né? No mundo assim, tem dessas coisas. Então assim, a gente tem que aprender a viver no mundo. A música dos Titãs, Titãs não, gravado pelo Roberto Carlos, é preciso saber viver. Erasmo e Roberto, é uma obra genial, né? Então, assim, eu gosto. E esse livro tá à venda, né? Também. Tá à venda. É uma biografia, tem toda a minha história, são 13 capítulos, né? 13 capítulos, 13 porque também é o dia de Nossa Senhora, é o dia de Santa Dulce, que eu sou, com muita honra, embaixador. Fui escolhido em uma palestra show, que eu estava fazendo uma palestra aqui, e a sobrinha da irmã Dulce estava sentada na plateia, eu nem sabia. E fui descoberto naquele momento, e dali eu fui escolhido, e ela mesma disse, Valdones, não fui eu que te escolhi, foi a irmã Dulce que me trouxe até aqui para lhe conhecer. E aí acabei que eu fui tocar em Salvador algumas vezes para ajudar a OSID, que é as Obras Sociais Irmã Dulce, e depois eu fui bater em Roma, tocar lá no ato da canonização de Santa Dulce. Foi um dos momentos assim que eu levo nos guardados mais especiais da minha vida. Valdones, aí você está passando essa sua geração para os seus filhos também. Seu filho já está por legal, aí, né? Na estrada, né? Como é que é esse muito legado? bom quando você
ver assim que vai deixando um sucessor, né? Um seguidor que seja. O meu filho mais novo, Luciano Moreno, está apaixonado pela arte da música, pelo acordeon. Ele está apaixonado pelos palcos, já foi picado pelo público. E quem vive nos palcos da vida sabe o que é isso, sabe bem o que eu estou falando. E eu só peço a Deus que lhe dê sabedoria, né? Lhe dê inteligência e que lhe dê muita saúde para seguir aí, trilhar os caminhos da música, que é muito fascinante, é muito gratificante, mas tem os seus obstáculos. E eu costumo dizer, ele, ó, cuidado com você não se inculcar muito com os obstáculos, né? O obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira o foco do seu objetivo. Então foca o objetivo, mantenha a proa e full power, dá motor à frente e vai embora, alça teus voos, Deus te dá asas. E se ele quiser fazer igual o pai, pirueta por aí no avião, como é que está o coração nesse sentido? Se ele fizer com responsabilidade, se ele fizer como manda o figurino, claro que dá medo, né? O medo, ele existe e está aí para todo mundo. Quem não tem medo ou é medroso ou é mentiroso. Mas assim, no ponto de vista terapêutico e espiritual, eu acho que tudo que você quer, ele está atrás do medo. Tudo que você permeia, que você almeja, ele está atrás do medo, né? Então vença os seus medos. Cuidado também com o medo, que ele adora roubar sonhos. Às vezes por conta do medo, você... E principalmente nós estamos vindo aí de uma pandemia, né? Eu acho que junto dessa pandemia, infelizmente, veio uma epidemia de problemas psíquicos, né? De transtorno de ansiedade, de síndrome de pânico, de depressões e tudo. Então é legal que as pessoas atentem para isso e conversem, né? Que não fique com isso como uma panela de pressão. Então, assim, o medo, ele existe. Eu tenho medo. Se meu filho for voar, eu não vou dizer que eu não vou ter medo, né? Porque na aviação, só o perfeito é aceitável e assim mesmo duvidoso. É isso. E aí a gente falando, você falou da pandemia, e a gente lembra muito no período quando a gente estava aqui na TV Otimista, né, acompanhando a cobertura e tudo mais, a gente viu quanto a arte salvou, né? A gente viu, e por mais que as pessoas estavam isoladas nas suas casas, né, sozinhas, de certa forma, perdendo entes queridos, não podendo sequer ter o direito do luto, né, de dar um adeus àquela pessoa, a arte salvou, né? A gente viu aí músicas, a gente viu arte, teatro, de forma, apesar de tecnológica, né, na tela, nas lives, mas a arte salvou muita gente nisso, né? A arte tem esse poder, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que ela foi responsável por equilibrar muita gente, por aproximar muita gente, por acalentar muitos corações. Eu acho que, ai de nós, né? Se não fossem as lives, se não fosse a arte em si, né? Você ir, se deitar ali, mergulhar através de uma música, ouvir o que você gosta, a sua verdade, né? Seja da música clássica ao funk, não interessa. Isso aí é o que você curte, é a sua verdade. O importante é que ela te faça bem, né? Eu acho que eu enxergo por essa ótica e acredito muito nisso, né? Até porque eu vivo da arte, né? É tanto que isso é um zelo, é um cuidado que eu tenho muito grande e converso muito com meu filho. Eu digo ao meu filho, cuidado, porque nós que vivemos da arte, a gente tem que ter, como tudo, eu já falei isso, como tudo na vida, um equilíbrio muito grande, porque muitas vezes a gente só vai se deslumbrar com o comercial. É lógico, eu vivo da arte, tem que vender, mas eu não posso pensar nisso só como produto, né? Porque chega um ponto que você começa a perder, eu acho, um pouco da essência, porque você comercializa demais, né? Então, assim, eu acho que a arte, a verdadeira arte, ela não é um produto que você bota numa prateleira, assim, como um sabonete, como um shampoo, até porque ela é uma coisa que vem da alma, ela é uma coisa que vem de uma inspiração. Eu acho que uma composição, eu gosto muito mais quando ela nasce, não quando ela é forçada a nascer, né? Quando eu vou sentar aqui, eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto mais quando ela vem naturalmente, né? E isso é interessante, porque não avisa local nem horário. É coisa de Deus, é coisa divina, né? Coisa divina. É isso, e nessa coisa divina vamos
já encerrando com dor no coração, viu, Valdônio? Já com muita saudade de você, para você já voltar aqui pra gente de novo, sempre e sempre e sempre. Deixa o recado aí, seu convite para quem está assistindo, dia 14 já está bem pertinho, para junto com você celebrar esse aniversário. Amigos, amigas, faço aqui esse convite todo especial, dia 14 de setembro, Teatro do Shopping Rio Mar, Fortaleza. Eu estarei lá fazendo um show todo especial para vocês, com a participação especialíssima do meu amigo Braulio Bessa. O show Causos, Cantos e Poesias. Eu espero vocês para cantarmos juntos todos os nossos sucessos. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo, do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, e passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem-querer. Não posso ser feliz assim, tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? Sem você, o teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz. Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz. E esse show imperdível, hein? O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.